E eu queria passar a bola para a Nai, primeiramente, porque eu sei que ela tem algo para complementar isso que eu trouxe aqui, de certa forma. Nai, querida, vou fazer igual o Grau. O que você traz para a gente hoje? Bom, ainda não comi meu pão de queijo, porque eu estou aqui no Rio e o pão de queijo, né, não é a mesma coisa aqui em Minas, mas também não é a mesma coisa que em São Paulo, que é onde eu moro, né? Então, tá tudo sob controle, tá tudo ok, né? Gente, primeiro, bom dia, que delícia estar aqui com vocês de novo. Estou super animada de reencontrar a Charles Betito, que faz tempo que a gente não vê aqui. E aí ele traz essa pauta de sono num dia que a gente está num sextou cansado, né? Sextou cansado ou não sextou cansado? Eu estou cansado, eu estou aqui firme e forte. Eu e Carol tivemos ontem no Rio com palestras junto com Renato Grau, Felipe Carvalho, Charles Schweitzer também falando sobre games. E ontem eu trouxe um painel, mais um painel sobre liderança feminina, mas super importante, porque a gente continua tendo que falar desses temas, né? E com pessoas maravilhosas, a Ana Braga, do Grupo Bravante, e a maravilhosa Carolina de Oliveira, que trouxe pautas incríveis ali no painel, e depois a gente vai trazer mais temas sobre isso. O Rio está enorme, o Rio Innovation está enorme, assim, é impressionante como é que ele cresce de um dia para o outro, de um evento para o outro, com super ativações. Tem um navio gigante acho que é de guerra, né? Nem sei, eu não consegui entrar ainda, mas a sessão de agro, Jana, tá assim, fantástica também. Então, para quem ainda não veio nesse evento, acho que ele está na 4ª edição, eu vim nas 3 últimas, vale a pena passar. O evento totalmente diferente, por exemplo, do Rectal, super gostoso, fofo, querido, que a gente estava há 2 semanas atrás, mas ele tem outras perspectivas, tem grandes speakers, né? Tem os nossos speakers, né? E vale super a pena. Então, só para dar um spoilerzinho aqui também, Betito, e sobre esse tema do sono, já tem negócios também, né, sendo abertos. Não sei se você já viu essa tendência, né, aproveitando para a gente falar um pouquinho, e incrementando a tendência aí, né, tem negócios sendo abertos para as pessoas poderem ir lá dormir melhor também. Né? Então, já que eu não durmo bem em casa, com todas as parafernálias que o Charles Betito trouxe, você vai e paga para dormir num lugar que é feito para dormir. Né? Então, por favor, se você não dorme bem, tem todas as alternativas aí agora, tá? E aí tem também não sei se você viu, Betito, depois eu vou te passar isso, eles criaram um aparelhinho que capta o seu sonho. Na verdade, você conta, né, o sonho que você teve, e aí ele transforma isso em histórias lúdicas. E aí isso vira uma historinha para depois você dormir ali no quarto, e ele faz uns negócios super bonitinhos. Depois eu vou te falar desse aparelhinho, acho que foi no Japão que criaram, ou sei lá, deve ter Japão ou China, né? Eu ia trazer isso numa pauta especialmente para você, mas já passou, e aí eu vou te mandar para você poder se divertir, já que você está tratando desse tema, tá? Bom, o que o meu tema conecta? E tem um ponto aí que você falou, gente, que acho que é muito óbvio, né? Que a desconexão tira a ansiedade da gente. Basta vocês viajarem ou guardarem o celular quando sai de casa. Por segurança, né? Para quem está nos grandes centros, a gente, quanto menos sair com o celular, é mais seguro, aí é mais sob segurança atualmente. Mas com certeza você descomprime, porque você vai estar mais presente ali, você vai correr, você está mais presente, você vai passear com a dog, você está mais presente sem o celular, né? Então, a mesma coisa acho que se aplica ao trabalho. Se você se desconecta um pouco, você consegue ter menos ansiedade, toda essa descompressão. Então, acho que é natural, né? A gente veio numa convergência para o uso digital, mas agora a gente está tentando equilibrar isso, criando as divergências para ficar um pouco mais livre, né? Então, acho que
Acho que isso, na minha opinião, pelo menos, aqui não sei dos demais, é meio lógico, né? E aí, a minha matéria aqui hoje, a minha notícia aqui hoje, se conecta, e eu vou conectar ela com uma pergunta, que também faz bastante sentido, né? E se eu te disser que a inteligência artificial ela pode ser a chave para você trabalhar menos, trabalhar apenas 4 dias na semana? A gente já trouxe essa pauta aqui. Ela não é ficção científica, é uma tendência que, na verdade, está ganhando cada vez mais espaço. E, óbvio, né? Se a gente for pensar que a IA está automatizando as tarefas repetitivas em velocidade recorde, isso começa a fazer cada vez mais sentido. As empresas, elas relatam que estão, inclusive, tendo aumentos de produtividade de 20% a 40% com ferramentas de IA. Então, todas essas ferramentas generativas que entraram, elas estão substituindo algumas horas de trabalho manual. Daí, a gente vem com o senador americano Bernie Sanders, numa participação no podcast de Joe Rogan, ele manda a seguinte: se você é um trabalhador e a sua produtividade está aumentando porque a gente te dá IA, então por que a gente não pode reduzir a sua semana de trabalho e te jogar na rua, né? Te jogar na rua no sentido bom, né? De você poder fazer o que você quiser com esse dia a mais. E também não te substituir, né? Jogar na rua no sentido também de não substituir pela IA. E ele joga essa polêmica ali, né? De vamos, já que a gente está usando IA, vamos testar mais esse 4 dias de trabalho. E aí, o Reino Unido é um dos maiores laboratórios nesse sentido. Ele, em 2022, ele fez o maior teste mundial de empresas trabalhando 4 horas por dia. Nesse teste, 97%, 61 empresas britânicas, tá, foram testadas, e 97% dessas empresas continuaram o modelo de 4 dias. Com isso, elas reduziram 57% na rotatividade de funcionários e aumentaram 35% de receita média nas empresas. E aí esse teste acabou de ser repetido. Foi repetido com um número maior de empresas, mas com um número maior de funcionários. Então, durante 6 meses, de novembro a abril desse ano, 1.000 funcionários de 17 empresas e outras organizações também trabalharam numa semana mais curta, mantendo o mesmo salário e carga horária. E essas todas 17 empresas mantiveram também o período de 4 dias, né? Conforme o estudo aí da 4-Day Week Foundation. Então, gente, aqui tem um outro resultado que é bem óbvio. Você tem menos burnout, equipes mais felizes, eles relatam nenhuma queda de produtividade e muitos também relataram ganhos de eficiência e receita. A Brandpipe, uma empresa de software com sede em Londres, ela viu sua receita, inclusive, aumentar 130%, e sem ser só pelo uso de IA, mas muito por conta desse novo caminho, né, das empresas trabalhando 4 dias por semana. Tá? Outros cases, a gente tem empresas como a Triver Global, que implementou esse caminho usando IA para otimizar os processos, a Buffer, que relatou maior criatividade e menos burnout, e a Microsoft Japão, que viu a produtividade saltar de 40% durante esse teste de 4 dias. E qual que é a macro tendência que a gente tem aqui? Tem 3 macro tendências, também trouxe 3, Betito. Primeiro é uma que se chama Productivity Paradox, que é mais tecnologia não significa necessariamente mais horas de trabalho. A segunda é Wellbeing Economy, que é a economia focada no bem-estar, do nosso querido Charles Betito. E a terceira é a AI Human Partnership, ou seja, a IA cuidando do operacional para os humanos ficarem mais livres
para estratégia e criatividade. Então, a gente já vê isso acontecendo, né, por conta do uso da AI, mas também tem desafios, né? Tem desafios culturais, principalmente. Muitas empresas elas não trabalham bem com essa regra do trabalhar mais, produzir mais, colocar AI vai me ajudar a ter uma produtividade melhor e aí eu vou poder liberar espaço para mandar as pessoas embora. Obviamente, a gente tem setores que dependem da presença física, e isso não vai mudar. Tem a questão cultural de países, e tem uma questão muito importante que a gente ainda não conseguiu resolver, que é como medir a produtividade na era da AI. Tá? E, por fim, uma tendência que é emergente, que se chama ROE, Results Only Work Environment, ou seja, foco em resultados e não em horas de trabalho. E aí a gente tem uma pauta específica para falar disso que eu trago em outro momento, mas algumas empresas já liderando essa tendência emergente de cobrar as pessoas pelo resultado e pela entrega e não simplesmente pelas horas que elas trabalham. Né? Então, a previsão é que até 2027, que já está muito próximo, 25% das empresas de tecnologia, pelo menos as de tecnologia, adotarão modelos cada vez mais flexíveis. Né? E se o problema não for trabalhar menos, mas sim trabalhar melhor. Né? Então, a gente tem que pensar cada vez mais nesses modelos, tá bom? Muito então, bem. É isso, meu querido Charles Betito, meus queridos co-hosts. Se vocês quiserem comentar aqui alguma coisa, fiquem à vontade, tragam seus insights para a gente poder discutir aqui juntos.